Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar daqui a pouquinho o nosso curso, a nossa live, para tratar um pouco com os tutoriais sobre as funcionalidades do SGA, que é o Sistema de Gestão de Acesso do Compras.gov. Eu me chamo Rafael Campos, atualmente superintendente de apoio logístico aqui na Sublog CEPLAG, e a aula de hoje vai ser comandada pela Chari Rodrigues, a nossa docente aqui na Sublog. A gente está aguardando um pouco o quórum aumentar, mas já escreve aí no chat do YouTube da onde você é, qual é o seu nome, qual é o seu órgão, se você já conhece aí o Compras.gov, se você já conhece também as nossas iniciativas de capacitação aqui no órgão central de logística. Entra lá no nosso site da Redlog, o portal principal da Rede Logística, redlog.rj.gov.br, exatamente lá onde a gente apresenta para vocês todas as informações mais relevantes sobre a atuação do órgão central de logística. Então, daqui a pouco a gente volta, vamos só esperar mais um pouquinho para aumentar um pouco o quórum. Enquanto isso, indica essa live para os seus conhecidos, que sejam aqui do estado do Rio de Janeiro, que atuem diretamente com compras, mas também para outros servidores de outras esferas, que utilizem também o Compras.gov. Com certeza vai ser uma grande ferramenta, uma grande possibilidade de tirar dúvidas que vem surgindo aí desde que o Estado do Rio de Janeiro decidiu pela adesão ao sistema do Compras.gov. É isso então, para a gente não tomar muito tempo, só mais guardar mais alguns minutinhos para a gente iniciar a nossa live. Valeu, daqui a pouco, Chari Rodrigues aí com vocês.
Boa tarde a todos. Iniciamos aqui mais uma jornada de ingresso da nova Lei de Licitações, dessa vez tratando sobre a temática do sistema SGA, o Sistema de Gestão de Acesso do Comprasgov. Como é sempre importante vocês entenderem a nossa dinâmica aqui, desse enfrentamento, eu diria enfrentamento, mas na verdade é uma conquista do Estado do Rio de Janeiro, o ingresso do Comprasgov. Obviamente toda mudança ela gera um certo transtorno, mas um transtorno positivo que irá reverter em soluções mais plausíveis para a administração, mais positivas para a administração, eu diria assim. Então, o SGA o sistema, é a porta de entrada, eu diria assim, e estão tendo muitas dúvidas aqui diretamente da Subsecretaria de Logística, e tão prontamente, através da Superintendência de Apoio Logístico, nós idealizamos esse chat, essa live, na verdade, para que a gente consiga suprimir o máximo de dúvidas possíveis de todos os órgãos, de todos os setoriais. Então, é sempre importante esse diálogo, a comunicação, que vocês tragam essas demandas, porque às vezes é uma demanda de um ou outro órgão, a gente não está individualizando, até por força de mão de obra, atendimentos específicos, personalizados, porém nós estamos captando assuntos, demandas, para que a gente consiga fazer essa transversalidade, ou seja, atingir o máximo da estrutura dos nossos órgãos estaduais. Então, não vou me estender muito aqui hoje a palavra vai ficar com a Charlie Lima, que vai fazer uma espécie de um tutorial ensinando para vocês como proceder nessas dúvidas em relação ao SGA, mas não só isso também, para que vocês sempre, através dos nossos chats, através dos nossos canais, através de nossas redes, da nossa rede de compras, da nossa rede de prego, ou seja, diante da nossa rede log, rede de contratos, a gente consiga capitanear o máximo de informações possíveis para que a gente gere conteúdo, e nesse momento agora de transição, cada vez mais aproximando aí do dia 31 de março, em breve a gente vai anunciar outras medidas relativas à nova Lei de Licitações, a 1433. Eu creio que a próxima delas é uma notícia que vai acalmar todos os setoriais, acalmá-los, eu diria assim, mas a gente está aguardando ainda a manifestação da nossa Procuradoria-Geral do Estado para que a gente consiga amplamente fazer essa divulgação. Mas, enfim, vamos tratando ponto a ponto, porque esqueçam o boato da prorrogação da lei, porque eu sei que está mais forte do que nunca esse boato, mas a gente tem que tratar isso de forma a amadurecermos o nosso ingresso na 1433, que eu tenho certeza que será muito positiva, e a porta de entrada da SGA será hoje narrada e explicada pela professora Charlie. Professora Charlie, com você, aproveita aí essas... Ela está aqui do meu lado, então estou aqui dando um sinal positivo para que ela inicie essas tratativas com vocês. Pessoal, é aquilo, sempre redlog.rj.gov.br, comunica com a gente lá. Grande abraço. Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Já estava com saudade de estar aqui no online com vocês. Como o Thiago e o Rafael eles já falaram anteriormente, a gente resolveu fazer essa live em razão da dificuldade que diversos órgãos do setorial têm tido em relação ao cadastro no sistema. E aí eu não fiz slide, eu vou fazer tudo ao vivo. Eu vou trabalhar com vocês acessando o sistema, eu quero que vocês enxerguem como manusear, mas eu preciso esclarecer algumas coisas. A primeira é que a rede compras, a rede da qual eu estou gerente, ela traz em seu bojo algumas das diversas dúvidas que foram apresentadas no decorrer das últimas 3 semanas de cadastro. Eu sei que muito órgão ainda não realizou o seu cadastro. Não realizou por diversos motivos. Alguns deles, por exemplo, eles não chegam nem a procurar a gente, mas a gente consegue visualizar que esse órgão, que nem todos os órgãos, possuem um cadastro ativo lá no Comprasgov. A ideia aqui é que eu traga para vocês todos, como que vai funcionar esse cadastro, tá? O que é o SGA, Charlie? O SGA, ele é uma ferramenta eletrônica de gestão de acesso dos usuários para acessar o Comprasgov. Então, aí eu vou responder a primeira pergunta que veio para mim na época, há uma semana, uns 15 dias atrás. Charlie, eu fiz o meu cadastro no SGA, no Sistema de Gestão de Acesso. Só que eu não consigo acessar o Compras. Como que eu tenho que fazer agora?
Eu vou falar para vocês como que vocês têm que proceder, tá? Na verdade, o SGA, ele é um sistema de gestão de acesso e para você poder acessar o Compras.gov, você precisa preencher o cadastro no SGA. Então, é um sistema externo que vai fazer com que você cadastre o seu órgão e os usuários, o dirigente máximo, o cadastrador parcial, para que ele consiga manusear o Compras.gov. Eu espero que eu esteja sendo clara com vocês, tá bom? Por que eu tenho que utilizar o SGA para acessar o Compras.gov? Porque se você não cadastrar no SGA, você não consegue, de forma alguma, acessar o Compras.gov BR. É uma condição para você acessar, tá? E aí, uma última pergunta que foi super interessante, que foi em relação... na verdade, a pessoa fez uma junção de informações, uma dessas pessoas do setorial, e ela perguntou assim para mim, eu fiz o cadastro no SGA, e agora? Já estou acessando a rede compras, a rede log, as redes do governo do estado? Só que eu entendi o que ele estava falando. Na verdade, ele estava me perguntando se quando ele fizesse o cadastro do Compras.gov, se ele estaria já com o cadastro ativo no Contratos RJ. Então, assim, vamos lá, vamos por parte. Cadastro no SGA, ele abarca apenas o Compras.gov para fins de acesso ao Compras.gov, ao portal do governo federal, tá? As redes de logística, rede log, rede preg, rede compras, rede conte, rede de bens, elas não precisam de um acesso, de senha de acesso. Elas precisam, cada uma com sua peculiaridade, que os usuários se cadastrem para poder usufruir daquela rede. Por exemplo, a rede preg possui um grupo onde somente os pregoeiros que são cadastrados, eles podem participar desse grupo. Então, se eu não sou pregoeiro, eu não estou na rede preg. Como que eu vou comunicar isso? Existe todo um trâmite dentro da rede preg para que você ingresse no grupo da rede preg, tá? E é o mesmo trâmite que se aplica, por exemplo, para a rede compras. Nós criamos um processo SEI e esse processo SEI a gente pede para que os órgãos comuniquem a gente quem serão os gestores da rede compras, tá? E através desse cadastro a gente inclui ele lá no Google Drive para a gente incluir, apesar de não estar atualizado, porque a gente está focado em atualizar apenas o site da Rede Compras e depois a gente vai incluir lá os manuais no Google Drive para que todo mundo acesse, mas não se confunde com o cadastro no Contratos. Lá na Rede Compras, na base de conhecimento, em gestão de contratos, tem lá o passo a passo para os usuários cadastrarem no Contratos. Poxa, Charlie, então você está me dizendo que eu tenho que ter um cadastro no SGA para acessar o Compras.gov e eu vou ter que ter um cadastro no Contratos RJ? Sim, porque em relação ao SGA, é condição sine qua non para você acessar o Compras.gov que você tenha feito o cadastro no SGA. 2, o Contratos RJ é um sistema de gestão do governo do estado do Rio de Janeiro. Ele não tem gerência em relação ao governo federal. Então, a gente não pode confundir as bolas, a gente precisa entender que, apesar de ser um fluxo que ele tem um deslinde completo, e ele vai do início ao fim, do Compras.gov até o Contratos, cada órgão tem a sua gestão. A CEPLAG aqui possui gestão no Contratos RJ. O SGA é uma gestão exclusiva do governo federal, tá? Prati, você me passa se estiver tendo... Não estou com o YouTube aberto aqui. Se aparecer dúvida, você me passa para poder eu perguntar, eu responder, tá bom? E aí, a gente esclarecendo isso, eu vou passar para o próximo passo. Eu vou começar partindo do pressuposto que o meu órgão não está cadastrado no SGA. Charlie, eu não sei, eu cheguei agora no meu órgão. E aí, assim, já tiveram demandas nesse sentido. Como eu tenho que proceder para eu poder verificar se o meu órgão está ou não cadastrado no sistema de gestão de acessos? E aí, para isso, a gente vai acessar o portal do compras.gov.br, que é o Compras.gov. Já disponibilizou a tela aí, Prati? E aí eu vou lá em Portal de Compras do Governo Federal, Sistemas, Compras.gov.br, SGA. Hoje a gente só vai falar de SGA e Portal de Serviços do Governo Federal,
que são as duas ferramentas que vocês vão utilizar para sanar dúvidas, tá bom? E esse é, aqui ó, Sistema de Gestão de Acesso. O meu órgão, eu não tenho certeza se o meu órgão tem ou não acesso. Eu vou em termo de acesso. Isso é uma pesquisa que a gente aqui, de tanto utilizar o Compras, e por exemplo, vamos supor, a SES me ligou e não sabe se tem acesso. A SEAP me ligou e não sabe se tem acesso. Os órgãos, eles acabam entrando em contato com a gente com a dúvida de que, Charlie, eu não sei se eu tenho, me ajuda. E aí a gente resolveu ensinar esse passo a passo aqui para vocês, para que vocês consigam entender o manejo do sistema, tá bom? E aí ele vem explicando o que é termo de acesso, ele vem dizendo para que eu vou aderir ao CIASG, e aí qual o primeiro passo? Eu vou verificar se o meu órgão está cadastrado ou não lá no SGA. E aí eu vou botar um órgão cadastrado aqui, mas se o seu órgão não tiver cadastrado, eu vou ensinar como é que vocês têm que fazer. Ó, eu coloquei aqui o CNPJ da CEPLAG, vou apertar ESC, vou para a sigla, e ele já vai me informar, ó, que o CNPJ da CEPLAG, ele está cadastrado já no SGA, tá vendo? Ele me diz quem é o usuário cadastrado, ele me diz qual o telefone de contato desse usuário. E aí esse é o primeiro ponto de atenção que eu quero trazer para vocês. Isso está ocorrendo na maioria dos casos do sistema de gestão de acesso, tá? Eu acho que 70% dos órgãos do governo do estado, eles já possuem acesso ao SGA, só que por causa da mudança que sempre acontece entre um órgão e outro, os usuários, eles são exonerados e as senhas, elas não são excluídas, os cadastros não são excluídos desses cadastradores parciais. Eu vou continuar o acesso como se a CEPLAG tivesse, porque eu quero que vocês entendam passo a passo para cadastrar. No momento em que eu concluir esse cadastro, a gente vai passar para a etapa que é esse problema desse alerta aqui, tá bom? Então vamos lá. Ele me disse o que é termo de acesso, ele me disse quem pode aderir ao SGA e ele me dá os dados do órgão ou entidade. Aí eu vou informar o CNPJ, a sigla do órgão ou entidade, o nome do órgão ou entidade, o CEP, o endereço, a unidade federativa, que é RJ, a cidade, Rio de Janeiro, região e a esfera de governo, que aqui eu posso escolher municipal, estadual ou federal. E aí eu quero que vocês entendam uma diferença. Órgão SISG vai ser sempre federal. No nosso caso, que é estadual, ou se a gente fosse do município de Queimados, por exemplo, nós seríamos um órgão não SISG. Então é importante que vocês tenham internamente dentro de vocês que o governo do estado do Rio de Janeiro e municípios são órgãos não SISG. E isso vai implicar em algumas soluções no decorrer dessa aula. E por isso que eu quero que vocês gravem essa informação, tá bom? O que é... E aí, qual o próximo passo? Eu vou incluir os dados do dirigente. Quem é meu dirigente? O dirigente máximo será aquela pessoa que vai designar as pessoas para poder atuarem no sistema SGA. Aqui, um exemplo. Quem é meu dirigente máximo? É o Tiago. Então, eu preencheria os dados do Tiago aqui, tá? E incluiria o termo de posse, o termo que nomeia o Tiago e a identidade do Tiago, tá? E aí, isso eu comprovo que ele está nomeado aqui na CEPLAG e comprova o nome dele com a identidade dele, porque eu informo os dados pessoais dele. Outra coisa importantíssima que eu quero trazer para vocês é que sempre o cadastro do SGA ele precisa ser feito com dados pessoais, CHAALI e o LGPD. Os dados pessoais você vai compartilhar com o responsável, que é aquela pessoa que vai gerar os termos de acesso. Essa pessoa aqui, que é o usuário responsável, ele é o cadastrador parcial do órgão. Está incumbida a ele a responsabilidade de incluir o Guilherme, o João, a Maria, a Priscila. É essa pessoa que vai realizar o cadastro. O dirigente ele vai assinar o termo de acesso.
Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Espero que sim, tá? E aí, por fim, eu preenchi lá os dados do meu dirigente, os dados do meu responsável. Eu vou informar que eu estou de acordo, vou dizer que não sou robô e ele vai emitir um ofício. E esse ofício a gente vai enviar lá para a CEPLAG, para o governo federal, e eles vão cadastrar o meu órgão. E esse é o caminho feliz. Se vocês entrarem lá no site da Rede Compras, é exatamente esse caminho que a gente disponibilizou lá. Só que a vida não é um morango e a gente sabe que durante o caminho existem muitas pedras e a gente precisa resolver os problemas dessas pedras no meio do caminho. E aí, retornando aqui, quando eu digitei o CNPJ da CEPLAG, eu verifiquei que a Cláudia Leone, ela está cadastrada aqui na CEPLAG, mas a Cláudia, infelizmente, isso é fake news, tá, gente? Ela não está mais no meu órgão. Charlie, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu vou tirar print dessa tela, tá? E eu vou lá no portal de compras do governo federal novamente. E aí eu vou em canais de atendimento, central de atendimento ao usuário. E eu vou abrir o antigo CitySmart, que é o portal de serviços do Ministério da Economia atualmente. O CitySmart, por uma questão contratual, ele deixou de existir. E o Ministério da Economia, ele criou esse portal, na verdade é o Ministério da Inovação e Gestão, e vocês vão ver aí a tela compartilhada. E aí, qual o primeiro passo? Cara, meu CNPJ está cadastrado em nome de uma pessoa que não faz parte mais dos quadros do meu órgão. Qual é o meu caminho, Charlie? Eu fui lá no portal do governo federal, entrei no portal de serviços do Ministério da Economia, ele me direcionou para essa tela aqui que não está abrindo, porque é sobre isso, para a gente ficar bem emocionado. E aí eu vou preencher lá os meus dados. O CitySmart, no momento em que ele deixou de existir, o cadastro, ele não existe mais. Então, assim, eu tinha cadastro no CitySmart desde o início dele. E aí, no momento em que o governo federal, ele mudou o contrato e ele mudou o portal de serviços, eu tive que fazer um novo cadastro. E ele tá abrindo. Não abriu o Prat, não, né? Gente, muito legal. Eu preciso que abra, Prat. Não tá funcionando a internet, não. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, gente. Espera aí só um minuto que eu tô tentando abrir aqui. Já tô falando aqui com o pessoal lá do Ministério. O meu problema não é de internet, não. Não tá indo, né? Não tá indo. Pera aí, gente. Portal de serviço não está abrindo. Muito legal. Vamos lá, gente. Eu estava lá no SGA, eu coloquei o meu CNPJ, ele informou que a Cláudia ela está cadastrada como cadastradora parcial. Esse cadastro dela, ela não está mais aqui para excluir, porque assim, um caminho feliz. Essa semana um determinado órgão, me ligou pedindo para poder cadastrar. Enquanto você tenta aí, Prática, por favor. Me ligou para poder cadastrar. E aí o cadastrador parcial do órgão trabalhava comigo aqui. E aí, o que eu fiz? Charlie, muito esperta, foi lá na pessoa e falou assim, ô amigo, deixa eu te perguntar, você ainda tem a sua senha do SGA do órgão que você tava? Ele tem. Aí eu liguei pra pessoa, falei, ô fulano, me passa seus dados aqui que eu vou te incluir como cadastradora parcial e aí eu vou excluir essa pessoa daqui.
E aí eu fiz esse caminho, eu não precisei abrir chamado no portal de serviços do Ministério lá da Inovação, e aí deu tudo certo. Então, assim, eu conheço a Cláudia Leone. A Cláudia Leone, ela é minha amiga, ela saiu daqui da CEPLAG, isso é fake news, tá? E aí eu precisei incluir outra pessoa como cadastrador. Eu posso ligar para a Cláudia e tirá-lo e pedir para ela incluir, por exemplo, poderia me incluir, né? Ao invés de incluir, você podia incluir o Guilherme, que está aqui me auxiliando hoje, e aí a Cláudia excluiria o cadastro dela de forma automática no momento em que ela me inclui como cadastrador parcial. Além da gente informar e orientar que os usuários, eles, por gentileza, informem os dados, graças a Deus, informem os dados pessoais lá no SGA, a gente sugere que no momento em que o órgão realizar o cadastro desses cadastradores parciais, que seja mais de um. Por que seja mais de um? Para justamente a gente evitar esse tipo de problema. Por quê? A gente pode cadastrar mais de 10 cadastradores parciais. Eu sei que, de repente, num órgão pequeno, numa autarquia, não vai ser possível você cadastrar 10. Mas, de repente, é interessante você cadastrar 3 cadastradores parciais. O pregoeiro, o gestor do contrato, o gestor da licitação, o coordenador da licitação e, de repente, o funcionário efetivo. Acaba sendo um caminho da gente não precisar sofrer para poder realizar o reset dessa pessoa, a exclusão dessa pessoa. Mas, como a gente também precisa entender que, às vezes, os órgãos eles são cíclicos, e nem sempre a Cláudia está aqui, mas ela amanhã pode estar aqui, a gente também precisa ensinar o caminho de que eu não conheço a Cláudia e eu preciso excluir o dela, porque eu preciso acessar o sistema para mim, entendeu? Então, a gente vai voltar lá no SGA, eu verifiquei aqui, eu printei a tela informando que a Cláudia Leone aqui, ela não está mais, ela é a cadastradora, mas ela não está mais comigo. Eu vim aqui lá no portal de compras do governo federal, fui em canais de atendimento, central de atendimento ao usuário, e aí eu fui lá em portal de serviços, que foi aqui, ó, no primeiro, e ele me direcionou para essa tela, que é o portal de serviços. Cheguei a gelar, Prati, achei que estivesse desligado. E aí eu vou lá, vou colocar os meus dados pessoais, porque aqui eu já fiz o meu cadastro. Mas se você ainda não fez o cadastro, você vai colocar lá, lembrando que é aqui, ó, não tem acesso ao sistema. E mais uma vírgula. No momento em que você for lá cadastrar, eu tô com medo de sair e entrar. A unidade solicitante, ele só tem governo. Ele não tem mais a possibilidade de você escolher aonde você tá. Então, você vai botar aqui, ó, unidade solicitante. Você vai botar governo, genericão, tá? Não tem aqui governo do estado do Rio de Janeiro, não, tá? Na hora que vocês fizerem esse cadastro, que informar os dados aqui, vocês vão retornar para essa página com os dados pessoais. Vocês vão colocar lá seu login e senha e vocês vão entrar no novo portal de serviços do Ministério da Gestão e Inovação, tá? E aí eu entrei aqui, ó, ele vai me direcionar para o portal que está em evolução. E eu já estava logado no meu computador, ele me informou aqui, vocês viram? Foi rápido, né? E aí ele vai caminhando. A gente está orando nessa internet hoje. Né, Prati? Ela tá querendo derrubar a professora. Ó. Vamos lá, ele tá indo. O portal é rápido, o problema é que hoje a internet não tá legal. Foi? Aguarde. Finalmente abrimos abrimos. E aí, essa é a nova cara do portal de serviços. Gente, olha só. O portal de serviços, ele vai servir para fazer chamado no SGA? Vai. Ele vai servir para fazer chamado no Compras Gov? Vai. Todas as ferramentas do governo federal, elas são atendidas no portal de serviço. O que eu vim buscar aqui hoje, a Chaali? A Chaali veio buscar
para poder excluir o cadastro. É fake, tá, gente? Não vou excluir o cadastro da Cláudia, não. Eu só vou ensinar vocês como devem fazer. Mas a Charlie está aqui agora para mostrar para vocês, no portal de serviços, como que eu devo proceder para solicitar a exclusão de usuário que não está mais no meu quadro, tá bom? E aí eu vou lá, ó, ele me dá essas diversas categorias, mas eu vou em compras gov.br, deveria ser SGA, mas o compras gov.br, ele abarca o SGA, apesar de ser um cadastro ao contrário, como eu falei, ele vai abarcar aqui tudo que eu preciso, dentre eles o SGA. E aí eu vou descer, eu vou vir aqui, ó, CIASG, tá vendo? Eu vou clicar em CIASG. E aí eu vou informar, aqui ó, informações sobre acesso ao CIASG. Se eu não soubesse quem era meu cadastrador parcial e local, se eu quisesse saber quem era, é aqui que eu vou pedir informação. Mas a gente está no caminho aqui onde a Cláudia vai precisar ser excluída do meu cadastro. Olha, meus meninos são muito lindos, olha, eles trouxeram água para mim. Eu tava tomando na garrafa, eles falaram que é feio. E aí, o que que eu vou dizer aqui, ó? Ano e modalidade da licitação. Eu vou informar cadastro. Módulo que vai precisar ser consultado, é SGA. Título. E aí eu vou informar exclusão de usuário. E aí aqui eu vou informar o quê? Olha, o meu órgão, o órgão tal... Vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá dando para ver, Prati? O órgão... Aí eu vou falar tal, vou botar 3 pontinhos. CNPJ, tal, possuía em seu quadro... Aí eu vou botar aqui a Cláudia... Mas eu não vou concluir isso daqui, tá? Cláudia fulano de tal, que foi exonerada diante disso, como não possuo acesso a funcionária tal, solicito sua exclusão do sistema SGA, bem como a inclusão do Guilherme. Aí eu vou informar Guilherme, não sei o que é o nome completo do Guilherme, CPF do Guilherme, e-mail pessoal do Guilherme, telefone pessoal do Guilherme. Vou incluir o print da tela, vou incluir a portaria de exoneração da Cláudia e a portaria de nomeação do Guilherme. E aí você vai, por fim, solicito a inclusão do Guilherme como cadastrador parcial. E aí eu vou concluir esse chamado e ele vai gerar um número, um ticket para mim. Deixa eu ver se eu tenho algum ticket aberto aqui. Devo ter. E aí eu vou aqui em chamados. Ele não vai abrir. Ele não tem chamado. Aqui em chamados ele vai me dizer o que eu tenho de chamado e como está o andamento dele, ó. Identidade do chamado, número do chamado, tipo do chamado, quando foi aberto, para quem foi atribuído e qual órgão que foi atendido e tal. Então, como que eu tenho que proceder? SGA, print da tela, portal de serviços do Ministério da Economia, vou cadastrar, vou entrar lá na minha base de conhecimento, vou acessar e vou pedir nesse portal que eles excluam a Cláudia e incluam o Guilherme, tá bom? E aí, qual é o próximo caminho? Qual é o pulo do gato? O que eu aconselho aos usuários? Pessoal, 0800, eles geraram um número de ticket aqui. Eu vou gerar um número de ticket rapidinho, não vou botar nada,
só para a gente ficar, só para vocês entenderem como é que é o número desse ticket. Gente, eu vou pegar e vou ligar para o 0800 e falar assim, olha só, eu estou precisando urgente acessar o sistema. Eu preciso que vocês excluam o cadastro da Cláudia e incluam o cadastro do Guilherme. E aí eles vão dar celeridade ao meu chamado no 0800. A ideia aqui é que vocês não fiquem muito tempo com esse chamado. Geralmente o prazo são 24 horas para atender os chamados aqui no portal de serviços, a não ser que seja uma questão sistêmica. Se não for uma questão de sistema, se for um erro como essa situação aqui, eles conseguem atender até 24 horas. A ideia aqui é que a gente esgote a possibilidade e consiga atender os órgãos de forma célere, tá? E aí, eu concluí esse... Deixa eu só fazer aqui. Vou fazer cadastro SGA. E eu vou falar aqui. Meu órgão, CNPJ tal. Vou botar aqui. Vamos ver se ele critica alguma coisa. Ó, esse é o número do ticket que ele está gerando, ó. Ó, ele me gerou um número de chamado, tá? Qual o título do chamado e a previsão de solução é hoje mesmo. E se eu for lá em chamados agora, ó, ele vai aparecer para mim. Vamos, internet, me ajuda. Tem pergunta, Prati? Ó, quem solicitou o chamado, o ID desse chamado, qual é o caminho que eu utilizei e qual o serviço e qual a solução. Vocês estão vendo? Então, o portal de serviços, ele ficou até mais tátil que o próprio Citmart, que era o antigo falecido, né? E aí, esse é o caminho para a gente abrir chamados. Daqui a pouco eu vou voltar para a gente abrir mais alguns chamados. O Prati falou que tem pergunta. Fala para mim, Prati, qual a pergunta? Pode ler aí. Uma dúvida, Charlie. Como faço a alteração dos responsáveis do órgão? Fiz o cadastro de servidor no sistema que estão pendentes de aprovação, porém com dados do antigo dirigente. Deixa eu ler a pergunta, não consegui entender. Como faz a alteração de responsáveis do órgão? Luciane, esse cadastro, você já mandou o ofício? Fala para mim. Mas o sistema não permite fazer exclusão dessa solicitação. Já sei o que é. Calma. Vamos lá. Eu vou... Agora, beleza. Esse é o primeiro problema que a gente encontrou aqui no decorrer de vários chamados que nós atendemos. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio. Essa live vai ficar gravada e eu acho que vocês vão conseguir, de repente, alcançar. Não sei se eu estou indo rápida demais. Se tiver, vocês também podem falar no chat que eu vou devagar. Estou indo bem? Estou indo bem, né? Então, vamos lá. Charlie, eu tenho o meu cadastro e eu já tenho a minha senha. E aí, eu realizei o meu acesso lá no SGA. E aí, o que aconteceu? Deixa eu falar para vocês. Meu acesso ao Compras.gov não aconteceu, Charlie. Já está cadastrado no SGA, cara. Por que eu ainda não estou acessando o Compras.gov? E aí eu vou reiterar uma questão para vocês. Quando a gente entra no SGA, lá no portal de compras do governo federal, a gente vai em sistemas, compras.gov.br, SGA, e aí ele vai me dar aquela telinha azul quando eu seleciono acesse o SGA aqui. Deixa eu ver se ele vai me encaminhar direto. Aqui, se eu não tenho cadastro, se eu não fiz o cadastro como lá no termo de acesso, que é aqui, eu não consigo acessar aqui. Para eu acessar aqui, eu tenho que ter preenchido aqui. Salvo aquela questão que eu mostrei para vocês agora no portal de serviços. Que aí eles vão encaminhar para o seu e-mail um login e uma senha provisória
E aí, através desse login, dessa senha, você vai acessar aqui o portal de compras do SGA, tá? E aí, eu coloquei aqui meus dados, eu vou entrar nessa tela do portal de compras. Observem que na tela principal ele me traz para que serve esse portal, o CNPJ do órgão e se eu tenho alguma situação para ser resolvida. E aí eu vou incluir 2 servidores aqui para vocês enxergarem como é que funciona. Só que antes disso eu quero mostrar 2 coisas para vocês. A primeira é em relação aos usuários responsáveis. O que são os usuários responsáveis? Diferente do dirigente máximo, eu nomeei lá no início, no termo de acesso, eu falei para vocês que eu nomearia aqui o Thiago, que é o meu dirigente máximo, tá? Beleza. E aí depois, logo em seguida, eu ia informar o primeiro responsável, que é o primeiro nome, a primeira pessoa que vai ser cadastrada no sistema para depois incluir outros usuários responsáveis. Como vocês podem ver aí, meu nome é o primeiro que encabeça essa lista. Na verdade, esse CNPJ aqui é um CNPJ da UASG Polo, não é o CNPJ da CEPLAG, tá? Mas eu sou uma das responsáveis por cadastrar usuários nessa UASG especificamente. Só que eu não quis trabalhar sozinha. E aí eu incluí o Rafael, que começou a live, eu incluí o Guilherme, incluí o Eric e incluí o Thiago. O Thiago aqui, ele não é, nesse caso, o dirigente máximo. O nome do dirigente máximo que você cadastra lá no termo de acesso, ele só vai servir especificamente para assinar os ofícios de autorização e inclusão de servidor no sistema SGA, tá? Então, o que a gente pode concluir com isso? Presta atenção, gente. Esse dirigente máximo, o nome dele não vai aparecer no SGA. Ele pode, de repente, vamos supor, o meu órgão, ele tem, aqui a CEPLAG, a Sublog, o meu dirigente máximo é o Thiago. Ele tem poder de gestão sobre, por exemplo, ele é homologador, eu posso dar ele perfil de homologador, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas quando eu cadastro ele lá no termo de acesso, ele não está cadastrado automaticamente aqui como eu fiquei como usuário responsável do SGA. Vocês conseguiram entender essa diferencinha aí que eu estou trazendo para vocês? Então, Charles, você está me dizendo que para você poder incluir o Thiago como homologador, você teve que fazer um cadastro dele novamente no SGA? Sim, porque o nome que vai aparecer no sistema para quem é usuário enxergar vai ser do primeiro cadastrador parcial, que foi no caso eu. Na verdade, nem era eu, era o Alexandre, ele me incluiu e se excluiu, né? E aí tá assim desde então, foi ele que cadastrou, tá? Então, esses dados aqui, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, alterar aqui a data de nascimento, alterar o cargo. Eu sou assessora, não sou... E eu vou alterar a data de nascimento. Tá errada, que eu não sou de 2020. E aqui eu só posso fazer isso, tá? Só que eu quero cadastrar mais 2 pessoas aqui comigo. Eu vou cadastrar o João Gabriel, que chegou aqui tem poucos dias. E vou incluir ele, que ele está aqui me auxiliando hoje. Eu vou informar os dados dele. Vou informar o CPF. Vou informar o cargo. O telefone dele, que ele não botou aqui. Mas eu vou botar aqui, finge que é esse. A data de nascimento. E o e-mail do João. Lembrando que se o e-mail estiver errado, aqui eu consigo corrigir, no outro eu não consigo, tá? E eu vou mostrar para vocês o que isso implica. Salvei. Eu hoje incluí o João Gabriel como mais um cadastrador responsável
da minha WASG. Eu posso excluir o João Gabriel? Posso. É só clicar nessa ação aqui, tá? Se eu me excluir, eu perco o cadastro. Eu tenho que fazer um novo. Conseguiram acompanhar? Então, quando eu entro aqui na casinha, nessas pessoinhas, eu vou em gerenciar usuário responsável e incluo os responsáveis por cadastrar os demais usuários dessa WASG aqui, referente a esse CNPJ. E aí, qual é o próximo caminho? O que eu quero fazer agora? O João Gabriel, ele vai trabalhar comigo aqui na implantação do sistema, né? Eu creio nisso. E aí eu preciso incluir o João Gabriel na minha WASG para que ele acesse o Compras Gov, tá? Como que eu vou proceder? Ó, tem uma galera aqui. Lembra que eu falei que eu incluí o Thiago aqui porque ele tá como homologador? Então, e agora a gente vai falar um pouquinho só sobre isso, de forma muito rápida e muito simples, para desvendar de uma vez esse mistério aí que vocês estão com dificuldade em atuar no SGA. Se o primeiro cadastro eu incluir ele como responsável, eu dei a ele o poder de incluir, por exemplo, o João Felipe, que também trabalha aqui comigo. Se ele entrar lá agora, no e-mail dele, ele receber uma senha de acesso lá com os dados para ele poder fazer o primeiro acesso no portal do SGA e ele pode incluir outras pessoas a partir dessa inclusão como gerenciador responsável. Só que eu quero atribuir para ele perfis também. E isso é muito importante e vocês vão entender essa importância de atribuir perfil. Por quê? Porque quando você atribui perfil aos usuários, você dá a ele o aporte dele acessar o Compras Gov. Então vamos lá, o João Gabriel aqui ele não é pregoeiro. Eu posso atribuir a ele o perfil de pregoeiro? Não. Por que não? Porque no momento em que eu atribuo o perfil de pregoeiro para o João Gabriel, eu tenho que incluir a nomeação de pregoeiro dele nesse cadastro. Tá, então eu posso incluir o João Gabriel como homologador? Não, eu não posso incluir perfil de homologador do João Gabriel, porque o João Gabriel ele não tem atribuição para ser homologador. Então, a gente tem que observar que no momento em que eu cadastro usuário para acessar o Compras Gov, eu tenho que atribuir a ele o perfil competente à sua atribuição, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá, calma, Luciane, eu vou chegar lá. E aí, agora eu vou cadastrar o João Gabriel, porque eu tô aqui, hoje eu peguei no pé dele. E aí eu vou informar lá o nome completo do João Gabriel. E ele já salva, é muito legal isso. O telefone do João, cadê? Fala seu telefone aí. 9, 8, 2. A matrícula eu vou botar 000. Só que, ó, lembrando que eu tô botando os dados pessoais do João, tá? Eu não aconselho colocar os dados pessoais. Vou trazer um exemplo para vocês. Deixa eu só confirmar aqui o e-mail do João. Por que eu não aconselho? E-mail institucional. O problema do e-mail institucional é que a gente realiza um cadastro hoje com e-mail institucional, a pessoa vai embora, ela perde o e-mail. E aí eu preciso revogar a senha dela, eu não consigo revogar a senha dela porque o e-mail dela está cadastrado lá, tá? Então, qual a sugestão que a gente dá aqui diariamente? Dados pessoais, e-mail pessoal, porque a sua senha é pessoal intransferível. Se você divulgar ela, você está dando a outras pessoas as suas atribuições e perfis e ela pode agir e atuar, pode ter má fé como pode não ter má fé, entendeu? Mas se tiver má fé e ela quiser lançar um pregão para o mundo, que a gente já falou sobre isso, no momento que a gente faz produção, a gente atua no mundo. Então, já pensou? Você disponibiliza a sua senha e ela veio para o seu e-mail justamente porque ela é pessoal intransferível e aí essa pessoa faz isso no seu CPF. Como é que você vai provar que você emprestou a senha para essa pessoa? Não pode, entendeu? Esses são os perfis, ó. Pregoeiro. No momento que eu abro o perfil de pregoeiro, ele me
exige que eu inclua a nomeação, tá? E aí eu não consigo salvar se eu não incluir. Ó, equipe de apoio. Essas equipes de apoio RDC, elas vão cair. Qual o perfil que eu vou dar para o João Gabriel hoje? Consulta, que ele pode acessar todo compras. Ó, se eu botar o homologador pregão, ele me exige também que eu coloque o ato de nomeação do homologador. Ó, equipe de apoio, que eu quero que ele me apoie lá. Eu quero que ele acesse cotação eletrônica. Eu quero que ele acesse gestão de atas. Eu quero que ele acesse o SICAF. Eu quero que ele acesse sessão pública. E o ETP digital. E aí eu vou salvar. Só que eu vou bem errar o e-mail dele. E o sistema vai dizer, olha lá, ó, confirmação de e-mail inválida. Estão vendo? O sistema me informa se eu errei, ó. Vou botar aqui, ao invés de 2, vou botar 4 no CPF dele. Ó, CPF inválido. E aí eu vou botar lá de novo. Espera aí que tem pergunta no chat. Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Estou como usuária travada no sistema. Não consigo rever a solicitação do cadastro dela como solicitado pelo sistema e nem excluir o cadastro dela para refazer. Fernando, eu já vou te mostrar o que é praticamente a mesma resposta da Luciane, tá? Sou gestor da Sudeste, já tentei ajuda do suporte por telefone, mas sem sucesso na resolução. Tá, vamos lá. E aí, o que eu fiz aqui? O João, eu botei o e-mail dele aqui errado. Eu não vi e digitei errado. E ele vai confirmar que tá certo agora, ó, que tá igual. Usuário salvo com sucesso. Eu vou excluir, tá, João? O que tá acontecendo? E aí aconteceu algumas vezes comigo. No momento em que eu faço essa inclusão aqui, o usuário ele não desce, tá? Ele não desce e ele não enxerga que que tem um próximo caminho aqui para fazer. Eu não paro no momento que eu incluo aqui o João. Eu vou incluir um outro João aqui. Ó, vou incluir o João Felipe. Ó, se eu ponho só o nome, ele me obriga a incluir os outros dados do João Felipe. Então, vamos lá, vou incluir. Eu só quero que vocês entendam que esse sistema ele também é um pouco tátil. Ele não é tão completo quanto o Compras.gov, ele está em evolução. A gente tem trabalhado junto com o Ministério da Inovação. Ó, calma, não vai dar para incluir o João Felipe agora, que eu tenho que fazer uma outra coisa com o João Felipe. E aí, o sistema está em evolução, eles estão melhorando o sistema, a gente conseguiu enxergar alguns problemas e a gente pediu para eles melhorarem e eles estão melhorando o sistema para atender principalmente o usuário do governo do estado, tá? Então, por exemplo, esse fluxo aqui, a gente entende que, às vezes, o usuário ele não consegue, ele acha que salvar basta para cadastrar e aí responde aquela pergunta assim, o meu vamos lá, cadastrei meu usuário, cadastrei meu usuário, mas não recebi o e-mail. O que eu tenho que fazer? Ó, eu vou em próximo, que foi o que aconteceu com um colega, ele mandou um print de uma tela e falou assim, eu preenchi tudinho, tá aqui, ó. E ele tá constando aqui, ó, e eu não consegui ainda receber a senha. Ele não tinha recebido a senha porque ele não tinha clicado no próximo. Você realmente deseja prosseguir com essa etapa? Sim. E aí, no momento em que eu sigo para essa etapa, ele me gera um ofício. E é aqui que aquele cadastro do dirigente máximo, ele vem. Ele vem para poder eu gerar um ofício e não vem o nome dele, tá? Ele vem só com uma assinatura padrão. Ele disponibiliza um ofício com os perfis que eu dei ao João Gabriel. Ó. Os dados do João Gabriel e aqui ele vem a assinatura do dirigente máximo, tá? Só que é raro, mas acontece muito de mudar também o dirigente.
E aí, o que a gente sugere? E aí, foi um acordo que nós fizemos até com o pessoal que cuida do SGA. Charlie, meu dirigente não é mais o mesmo. Eu acho que não tem mais ninguém lá para poder fazer isso. Como é que eu faço? No momento em que eu gerar o ofício para assinatura e que eu fizer a inclusão desse ofício aqui, eu vou juntar a nomeação do novo dirigente e a identidade desse dirigente para que eles tenham ciência de que a assinatura vai divergir daquela cadastrada, mas que eu estou alterando o cadastro desse dirigente máximo. Porque uma vez cadastrado no SGA, eu não consigo mais alterar aquele dirigente. E acontece também muito da pessoa falar assim, cara, eu não quero... eles não aceitam lá no SGA o ofício, quando o ofício está errado, tá? Quando a assinatura está errada desse ofício. E isso daí faz com que o ofício retorne com status de que ele tem que retornar porque a assinatura está errada, de que ele tem que retornar porque está faltando... tá errado o e-mail, por exemplo, alguma coisa desse gênero, ele vem avisando. E aí eu vou incluir aqui o ofício e vou pedir para eles liberarem lá, para eles me sinalizarem lá. Vamos ver se eles vão conseguir me atender. Cadê o ofício, gente? E aí uma pergunta que surgiu também no decorrer desses dias foi se esse ofício podia vir assinado eletronicamente, ao invés de possuir uma assinatura e ter que escanear. E a gente concluiu lá com o pessoal do Ministério da Inovação que é possível sim. Então, vocês podem assinar eletronicamente. E aí, o que vai acontecer? Charlie, cadastrei meu usuário, mas não recebi o e-mail. E agora? Ó, o ofício foi anexado. Não recebi o e-mail, o que eu tenho que fazer? Vai acontecer algumas situações em que a gente percebeu que teve algumas dificuldades, né? A primeira é em relação ao recebimento de senha. A gente recebe um ofício e esse ofício ele vem lá com os dados e a senha. E existem alguns casos em que o ofício vem sem a senha. E esse é um dos fluxos que vai ser alterado pelo Ministério da Inovação. Quando tiver algum problema no cadastro desse usuário, esse ofício vai vir com um aviso, que também aconteceu com a gente. Por exemplo, o João Felipe, ele está cadastrado, ele veio de um órgão federal para o governo do estado. E aí, no momento que eu fui cadastrar o João Felipe, e aí eu não vou conseguir cadastrar agora, né? Porque eu tenho que esperar eles me devolverem lá. O João Felipe, o SGA me informa que o CPF do João Felipe, ele já está cadastrado num órgão SISG. Lembra que eu falei no início da aula para vocês que quando eu fosse tratar de órgão SISG, eu estava falando de órgão federal. Quando eu for tratar de órgão não SISG, eu estou falando de estado e município. Então, quando o seu cadastro ele for de um órgão SISG, a gente vai ter um caminho, uma solução para excluir esse cadastro dessa pessoa. E eu vou fazer agora esse pedido de exclusão do João Felipe, tá? Quando for não SISG, a gente vai lá na central de atendimento, vai lá em portal de serviços novamente e a gente vai pedir para poder fazer exclusão desse usuário lá no órgão não SISG, tá? Vamos lá, espera aí só um minuto. Espera aí que eu vou falar aqui com o pessoal lá do Ministério para me ajudar aqui. Cancelar uma solicitação de cadastro. Enquanto ele abre lá. E aí, voltando à pergunta, deixa eu ler a pergunta aqui da Luciane e do Fernando. Estou como usuária travada no sistema. Preciso excluir essa solicitação e cadastrar mais usuários, mas o sistema não permite essa exclusão. O dirigente vai ficar cadastrado para sempre?
Vamos lá, são muitas perguntas. A Luciana, ela começou perguntando se está falando que não está atualizado os dados do responsável anterior. Luciane, no momento em que você gerar o termo de acesso para incluir esse usuário novo, você vai precisar fazer o seguinte, você vai fazer a inclusão junto com o termo de acesso assinado lá dos cadastrados, dos novos cadastrados, esse ofício aqui que eu baixei, cadê? Junto com esse ofício aí, você vai juntar a nomeação do novo dirigente máximo e a identidade dele, tá? E aí você vai juntar tudo em PDF e vai incluir lá naquele caminho que eu incluí no SGA. Prati, eu vou bem usar a sua senha aqui, que eu acho que a minha senha não vai conseguir acessar. Porque eu mandei do João Gabriel e... isso mesmo. Tá? E aí você vai solicitar vai fazer essa solicitação e vai incluir lá nessa nova solicitação e vai emitir o ofício e vai incluir essa solicitação e eles fazem de forma automática. Esse cadastro fica para sempre até mudar o dirigente novamente. Tá bom, Luciane? Vamos lá. Está com os dados do responsável anterior. E aí, no momento que você incluir esse cadastro, Luciane, é porque tá muito picotado aqui. Pede pro João compilar lá, o Prati, as perguntas, tipo assim, porque ele tá mandando o chat inteiro. E aí eu tenho que ficar lendo, entendeu? O sistema não deixa excluir essa solicitação e fica pendente. Realmente. Só que eles tratam, geralmente, Luciane, como é que funciona? Eles tratam essa pendência. Quando você cadastra mais de um responsável, como eu fiz agora, eu entrei na senha do prático, porque eu fiz um cadastro lá no João Gabriel e estou esperando eles apreciarem, tá? E aí, enquanto eu espero eles apreciarem, como eu tenho mais de um usuário responsável, o que eu faço? Eu vou acessar pela senha dele para continuar dando aula aqui para vocês, tá? Mas, realmente, o sistema ele fica pendente até a análise desse cadastro. Se o seu cadastro está muito tempo pendente, o que eu solicito? Solicito que você vá lá no portal de serviços e informe, vai fazer aqui, ó, deixa eu abrir aqui o cadastro no portal de serviço e eu vou te dar o caminho para você poder resolver esse problema, tá? Que é esse daqui, ó. Entrar. Tá indo, porque... Vamos lá. A gente vai fazer o caminho aqui da Luciane, tá, Luciane? Vamos lá. Estou com uma usuária travada. Fernando, vai ser o mesmo procedimento para você, tá? Você vai pedir para excluir ela do jeito que eu vou fazer aqui com a Luciane. A gente vai fazer o mesmo caminho para vocês dois. Vocês conseguem recuperar a senha do CIASG? Sim, Meire. Aqui, ó. Você vai recuperar a senha. Tá vendo? E aí ele vai te mandar o e-mail. E aí, se você coloca o seu e-mail correto, eles vão te enviar o e-mail correto. Se o seu e-mail não tiver cadastrado, você vai ter que ir lá no portal de serviços pedir para eles resetarem seu cadastro, tá? Eu entendi, Luciane. Você vai precisar solicitar que eles façam a exclusão dessa solicitação se tiver cadastro. Vamos lá. Acho que é isso. Deixa eu abrir lá o portal de serviços que foi. Vamos lá. Solicitação da Luciane, do Fernando e da Meire. Eu estou com problema no SGA, o meu usuário está travado, eu não consigo acessar para poder liberar ele. Eu vou lá em Compras Gov, e isso é um erro em disponibilidade do sistema, geralmente, né? E aí eu vou lá em erro em disponibilidade, que vai ser... Cadê, senhor? No CIASG. Erro em disponibilidade. E aí eu vou informar. Ao realizar o cadastro no SGA, cadastro no SGA,
E aí eu vou botar o módulo que foi afetado, SGA. E aí eu vou relatar o meu problema. E aí foi o problema da Luciane aqui, ó. Como é que foi que ela botou aqui? Vou usar o do... É a mesma situação. Cadastrei o usuário, não atualizei o responsável. Não, vamos lá. Fiz o cadastro, mas eles estão pendentes. Provavelmente essa pendência é o cadastro do dirigente máximo, mas eu vou informar lá. Fiz o cadastro, mas eles estão pendentes. Solicito liberação ou exclusão para novo cadastro. E aí eles vão liberar. Fez isso? Liga para o 0800. Você vai relatar o seu problema e você vai informar o número do ticket e eles vão liberar o cadastro para vocês refazerem ou para vocês incluírem. Geralmente, provavelmente, Luciane, o que aconteceu? Como você não atualizou o dirigente, a assinatura não valeu e eles devem ter avisado aqui, ó, nesse amarelinho no seu sistema, que você está com problema com alguma pendência no cadastro. Ele vai trazer aqui para você, ó, se você olhar o meu, vou sair daqui do prático, vou entrar lá no meu. Se vocês olharem o meu, eu estou com pendência de análise de cadastro, ó. E ele vai me dizer aqui exatamente por que eu não estou conseguindo acessar. Ó. E ele não me dá a possibilidade, usuários habilitados. Ele já deve ter até me solicitar novos usuários. Porque eles estão fazendo em tempo real comigo lá no Ministério. E aí eles incluíram o meu amigo querido aqui, o João Gabriel, ó. Só que o João Gabriel, eu botei o e-mail dele errado. E aí esse é outro problema, que quando a pessoa fala assim, eu estou cadastrado no SGA, estou pedindo a senha, mas a minha senha não está cadastrada, eu não estou recebendo a minha senha agora. Geralmente, o dado principal, que é o e-mail, ele foi errado. E aí, por conta disso, eu preciso excluir o João Gabriel e incluir de novo. E aí, essa nova inclusão vai ser necessário que eu gere um termo de acesso novamente. E aí, só que, é porque são muitas coisas que a gente tem que falar. Deixa eu ver aqui, o CNPJ meu órgão... E aí tem outros casos. Eu excluí lá o João Gabriel, e aí no momento que eu preenchi, eles liberaram o cadastro do João e falaram assim para mim, o usuário está habilitado no sistema. E aí o João, concomitante a isso, ele recebeu um e-mail assim, olha, você não está habilitado no sistema porque você está com problema na Receita Federal. O que acontece? A gente dá ao SGA o nosso principal dado, que é o CPF. E todo o sistema do Compras Gov, ele faz integração com a Receita Federal. Se eu tiver alguma pendência, vamos supor, ele não declarou imposto de renda, o CPF dele está inativo, qualquer coisa desse gênero, ele não vai conseguir possuir o cadastro no SGA. E o SGA, ele botou o João Gabriel como usuário responsável, ele disse para mim no sistema que ele está habilitado, só que ele não consegue receber a senha lá e ele recebe um e-mail informando que ele precisa regularizar a vida dele junto à Receita Federal para que o cadastro dele fique ativo, tá? É como se o cadastro dele tivesse ficado inativo. Charlie, botei o e-mail errado, o que eu tenho que fazer? Emitir novo ofício. E aí, no momento em que eu emitir esse novo ofício, como é que eu tenho que proceder? Eu vou lá na minha UASG e vou precisar... Peraí, eu esqueci. Consegue verificar se foi cadastro? Não basta preencher os dados. Eu tenho que conferir os dados, eu tenho que preencher os dados e aí eu vou verificar. O e-mail está certo? Ele não recebeu a senha? Eu vou clicar na chavinha e aí vai ser enviado novamente uma senha para ele. E aí isso entra naquela dúvida de, Charlie, recebi o ofício, mas não recebi a senha. Você vai voltar lá no cadastro do SGA do João Gabriel, vai clicar na chavinha e ele vai receber um e-mail com a senha para ele acessar o SGA, o Compras Gov, desculpa, tá? Só com essa senha que tá aqui, que ninguém vê, tá? É que eu consigo acessar o Compras Gov. É nessa tela de usuários CIASG que eu vou conseguir acessar o sistema do Compras Gov, tá? Cadastradores parciais,
E aí, vamos lá. Cadastrei meu usuário, recebi o ofício, mas não recebi a senha de acesso. Clica na chavinha. Cadastrei meu usuário, mas não recebi o e-mail. Confere se o e-mail está certo. Se estiver errado, tem que excluir e cadastrar de novo. E aí, uma informação muito importante. Lembra que eu comecei falando que no momento que a gente gerou o termo de acesso, eu era a usuária responsável pelo acesso ao SGA do meu órgão? Eu consigo resetar a senha de todo mundo, mas a minha senha eu só consigo pelo portal de serviços, abrindo um chamado lá no portal de serviços. Se eu precisar resetar a minha senha, eu mesma, eu só consigo por lá. A minha senha no Compras.gov, que é essa senha que ele gerou aqui, ó, tá? Então, sempre que o meu usuário ele tiver com problema, eu só vou conseguir resetar essa senha, que é quando eu revogo a senha, através do portal de serviço. Deixa eu ver mais o que falta. E aí, eu vou trazer um outro caso para vocês que aconteceu aqui com a gente pelo menos 3 ou 4 vezes essa semana. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Meu cadastro veio sem senha, mas já tem a senha do Compras.net, porque em 2018, mas se acha que eu não estava aceitando meu CPF, tive que fazer novo cadastro. Será que eu vou ter que ligar lá? Beth, você só vai ter que ligar lá se você tiver revogado do sistema. Tem que ver como é que está o seu cadastro. Vai lá no seu cadastro do SGA e envia a chavinha. Se tiver com os seus dados certinhos, você vai receber a senha. Tá? E agora eu vou vou repetir a questão da inclusão e vou falar para vocês uma questão muito importante em relação ao cadastro do cadastrador parcial. O João Felipe, que eu vou cadastrar agora, como eu falei para vocês, ele veio de um órgão federal. E aí ele está aqui com a gente agora, tá? João Felipe Oliveira Moreira. Olha só quando eu coloco o CPF do João Felipe, o que eles me informam. Ó, o usuário se encontra vinculado... Ah, não, ele já está vinculado lá no da Cláudia. Só que o João, ele era de um órgão federal. E quando ele chegou aqui, a gente tentou cadastrar ele na UASG e nós recebemos informação de que não poderíamos cadastrar sem que o órgão fizesse a exclusão dele. E a gente está com um caso semelhante nesse momento no CEPLAG e a gente está tratando. E aí, em conversa com o Ministério da Inovação, eles ensinaram para a gente como que a gente tem que proceder quando o usuário ele vier cadastrado de um órgão SISG, de um órgão federal. Anotem esse endereço aqui, www.serpro.gov.br/menu/suporte/CSS. E aí eu vou buscar o serviço ao cliente. Eu vou botar aqui, ó, senha. Bom. E aí ele vai me direcionar para essa tela aqui, ó. Senha rede. Eu vou em avançado, vou lá dizer que é seguro esse site. Se eu não tiver cadastro, eu vou fazer o meu cadastro. Como eu já tenho um cadastro aqui, eu só vou informar meu CPF, ele vai me localizar. E aí eu vou para o próximo e vou abrir um chamado para o usuário que vem de órgão federal, tá? Eu vou informar lá, solicito, ó, vou vir aqui, senha rede, exclusão de usuário. Eu vou informar, o usuário estava cadastrado no órgão SISG e deseja exclusão do mesmo. E o caminho é esse para usuários cadastrados em órgãos federais, tá bom? E aí a gente consegue isso no prazo de 24 horas também. Peraí que eu vou ver mais pergunta aqui. O status está concluído, ainda assim não aparece nenhum usuário.
Abertura de chamada, já falei sobre isso. O que ocorre se eu não prosseguir com o cadastro, não gerar o termo de acesso. Foi o que eu mostrei para vocês aqui, ó. No momento em que eu gero, que eu incluo essa pessoa aqui, eu preciso gerar o termo de acesso e ele dá ele o perfil e as senhas. Aqui nesse laranja, ele informa para o usuário o status da minha solicitação. Então, assim, se eu vou incluir de novo o João Gabriel, e aí deu tudo certo, ele não está cadastrado em órgão nenhum, ele vai vir para mim. Se o usuário estiver cadastrado, ele vai informar onde está cadastrado. Charlie, o João Felipe está cadastrado no órgão da Cláudia, mas a Cláudia não está mais lá. Como que eu tenho que proceder? E aí eu vou lá no portal de serviços, vou solicitar a exclusão do João Gabriel daquele órgão, vou pedir ao João Gabriel para ele me trazer a exoneração dele, porque ele é um órgão não SISG, ele estava no órgão não SISG, e a partir daí, a partir de então, eles vão proceder à exclusão do João Gabriel desse órgão não SISG, e aí eu vou poder cadastrar o João Gabriel aqui na minha UASC. Esse é o caso do João Gabriel, está cadastrado no município de Queimados, tá? Um exemplo aqui para vocês. Se o João Gabriel ele estiver cadastrado no Ministério da Saúde, eu vou utilizar o caminho da SERPRO. O João Gabriel está cadastrado no município de Queimados, portal de serviços do Ministério da Inovação. O João Gabriel está cadastrado no Ministério da Saúde, SERPRO, porque cada portal atende a um órgão específico, no caso de chamado, tá bom? É possível assinar eletronicamente o termo de acesso? Sim. O dirigente máximo foi exonerado. Como devo proceder? As assinaturas do termo de acesso. Eu vou fazer a inclusão do João Gabriel lá no portal do SGA e a partir daí o que eu vou fazer? No momento em que sair a emissão daquele ofício que é feito de forma automática, eu vou juntar o ato de nomeação do meu novo chefe com a identidade dele e vou enviar lá naquele anexo do portal de compras para que eles tenham ciência de que mudou o meu dirigente máximo. O nome do dirigente máximo ele não vai aparecer para mim, ele só vai aparecer, na verdade ele nem vai aparecer. No momento em que eu emito o ofício, é o único momento em que esse dirigente ele precisa assinar esse documento. E aí o nome dele aparece, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, Luciane, então foi por isso que você está travado, não precisa abrir chamado não. É só você emitir esse ofício aí, imprimir e assinar. E aí você já junta o ato de nomeação e a identidade do seu dirigente máximo. E aí eles já vão preencher seu cadastro lá. É rápido, tá? Não demora. Quando estiver revogado no sistema Compras.gov, como eu tenho que proceder? Acontece também bastante. Quando eu entro lá e eu passei mais de 30 dias sem acessar minha senha, que é a pergunta aqui da Beth, o que acontece? Eu fico revogada no sistema. E aí, se eu tenho acesso ao cadastrador, eu dou uma ligadinha para ele e falo assim, Guilherme, faz a gentileza aí, dá um reset aí na minha senha para eles emitirem uma nova senha para mim, e eles emitem uma nova senha de acesso, tá? O e-mail de atualização de senha é feito de maneira automática após a solicitação? Sim. Os únicos casos em que o e-mail ele não é enviado de forma automática é quando você coloca o e-mail errado. E aí você não recebe. Isso já aconteceu aqui comigo na CEPLAG. E assim, tirando isso, esse é o caminho que o usuário ele possui para poder acessar o SGA. O SGA ele não é um sistema complexo. Só que a gente tem percebido dificuldades por não conhecer o sistema. O sistema, ele, de fato, ele é novo. E tudo que é novo, às vezes, dá um medo e assusta, né? A gente não quer aqui esgotar as possibilidades. A ideia Não. Pode fechar. A ideia é que vocês entendam os caminhos para que vocês consigam sanar os problemas de vocês sem que isso seja um gargalo. A gente percebeu ao longo desses dias e que o problema do cadastro no SGA ele estava gerando um gargalo para os usuários. E a ideia é que vocês não encontrem mais esse gargalo. Então, assim, eu
trouxe aqui todas as dúvidas apresentadas ao longo desses 15 dias. Eu e a Cláudia, a gente tem atendido muitos chamados nesse sentido. E aí entra naquela questão, se o usuário ele gera a senha, ele gera o ofício e ele não emite o ofício e não junta, ele automaticamente ele vai ter dificuldade ele não vai conseguir concluir o cadastro dele. Então, é preciso que ele gere. Vamos lá. Esse procedimento precisará ser feito em todo o cadastro? Não vai precisar ser feito em todo o cadastro. O que vai acontecer? No momento em que o usuário ele realizar o cadastro do dirigente máximo, por exemplo, e ele continua ali, você não vai precisar juntar sempre a portaria de nomeação, bem como a identidade desse dirigente máximo. Charlie, o meu chefe nomeou mais 5 pregoeiros, eu vou precisar fazer esse procedimento no SGA? Vai. Todas as vezes que você for precisar incluir novos usuários no SGA, você vai utilizar ele. Tanto é que aqui a gente já tem o nosso login e senha já salvo lá no portal de compras do SGA. Por quê? Porque a gente quer esgotar, a gente não quer ficar tendo que lembrar a senha, porque é uma senha que a gente não acessa com frequência, né? E aí eu já tenho até salvo, o Prati também tem salvo, todo mundo tem salvo aqui, tá? Você só vai precisar fazer esse procedimento no momento em que você for incluir novos usuários ou for excluir. Outra coisa importante, todas as vezes em que você perceber que houve algum movimento de exoneração, o que a gente aconselha? Fulano de tal foi exonerado. Eu vou lá no meu cadastro e vou excluir fulano de tal, para não atrapalhar ele em órgãos que porventura ele for trabalhar no sistema Compras Gov, e também para não atrapalhar a gente. O ideal é que aquele gestor, o principal gestor, ele acompanhe com cuidado, né, esses cadastros, porque é cíclico. A gente sabe, vamos supor, mudou o secretário, eu preciso incluir o novo dirigente máximo. Eu vou fazer como? Eu só vou fazer a inclusão do dirigente máximo no momento em que eu for fazer a nomeação de novos gestores lá para o SGA, tá bom? Então, a Charlie foi exonerada. A Charlie vai lá, entra no site do SGA e faz a exclusão do cadastro dela, tá? O ideal, e aí assim, é negócio de coleguismo, né? O ideal é que, a Charlie está sendo exonerada aqui. Peraí, minha senha aqui, eu estou mudando, estou dando para o Guilherme para ele ficar como dirigente principal responsável pelo SGA. Por quê? Porque eu não quero que o sistema, que essa dificuldade que as pessoas encontram de fazer cadastro, de olhar lá o CNPJ, ver que já teve um usuário cadastrado, ele não está mais, a gente não consegue localizar essas pessoas. O ideal é que a gente tenha um pouco de ética, entendeu? E entregue as senhas, né? Porque é raro, mas acontece muito, das pessoas saírem e falarem, que se dane, não quero saber de senha, vou embora, que não sei o quê. E a gente está trabalhando com a administração pública. A gente está deixando um trabalho para as pessoas também. O trabalho não é só nosso. Então, a gente também não pode ser egoísta de querer guardar aquilo e o fulano lá daquele determinado órgão que lute para poder acessar o sistema. Entendeu? Então, assim, eu peço a gentileza de quando forem cadastrar, cadastrem sempre com dados pessoais. 2, tenham sempre em mente mais de um usuário cadastrador responsável por aquela UASG. Porque, assim, além de ser exonerado, a gente pode morrer. Estou viva aqui, posso morrer ali na esquina agora, quando descer aqui as escadas. E a gente não pode deixar preso esse legado que a gente tem trabalhado com tanto carinho, tá? 3, observar o passo a passo, o sistema é tátil. No momento em que eu faço a inclusão de usuário, se eu não emitir o ofício, não botar para o meu dirigente assinar, esse processo ele não vai acontecer. Então, vai estar como cadastro travado e ninguém recebeu a senha porque eu não concluí esse cadastro, entendeu? O sistema ele não apresenta maiores dificuldades de conclusão de cadastro. Então, eu peço encarecidamente que vocês observem essas questões para que vocês esgotem e consigam acessar o Compras Gov. A gente tem vários cursos aí marcados, onde a gente precisa que vocês acessem o Compras Gov, mas vocês não concluíram o cadastro no SGA.
E aí a gente não consegue, a gente não tem mais autorização para disponibilizar a senha para vocês. E salva as questões, por exemplo. Vou trazer um exemplo para você. Um determinado órgão, ele cadastrou com o e-mail institucional. E aí esse e-mail não recebe e-mail do SGA. Um problema seríssimo. E aí, assim, esse é um caso onde eu precisei intervir, porque a gente não está conseguindo acessar o cadastro dele. Ele não consegue acessar. Não consegue, entendeu? E aí a gente precisou solicitar lá, nesse caso específico, um atendimento do Ministério da Inovação. E eles estão atendendo a gente. Inclusive, ele até me respondeu agora. Outro caso, um determinado órgão fez o cadastro de fornecedor e ele era fornecedor e ele também era vendedor, ele também era comprador. E aí deu problema nesse cadastro e a gente precisou intervir. A gente vai intervir, a gente está aqui para ajudar vocês. Só que a gente vai ajudar vocês nos casos em que a gente também não conhece o problema e a gente precisa sanar junto ao Ministério. E aí a gente faz chamada, a gente corre atrás. Todas essas questões que eu levantei aqui foram questões que foram levantadas no decorrer das últimas 3 semanas e que eu falei assim, no momento em que eu sugeri essa live, eu falei, a gente precisa esclarecer alguns pontos para os usuários. Porque, assim, não é muito difícil de lidar com o sistema. E, olha, eu vou falar para vocês, eu tenho maior dificuldade de lidar com o sistema, mas esse é o menor dos meus problemas em termos de sistema. Então, assim, eu conto com a ajuda de vocês, eu agradeço a atenção de vocês, eu estou disponível para ajudá-los, tá? Sempre quando vocês tiverem dúvida, sempre quando vocês tiverem dificuldade, a gente está à disposição para ajudar, mas a gente pede que vocês tenham atenção no preenchimento para não ter esse tipo de problema, tá bom? Vou finalizar por aqui, Prati. Quero agradecer a todos vocês. Qual o prazo para substituição de dirigente máximo? Meire está perguntando. Meire, depende. A gente não sabe, é cíclico, né? Se o dirigente ele for nomeado amanhã, exonerado daqui a 3 dias, você vai, no momento em que você for nomear novos gestores, você faz a inclusão desse dirigente. Porque você, depois de existir já o cadastro, você só consegue incluir novas informações quando você inclui novas pessoas. Tá bom? Espera aí que eu acho que o João mandou mais alguma mensagem aqui. Foi essa mesmo. É isso, gente. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado, meninos. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Podem contar com a gente. Boa tarde.